Oi, eu sou a Iesca. Sou a Carol. Vamos falar mais de Oscar. Epa. Bom, assim como o vídeo anterior, que se você não viu, volte e veja antes de ver esse, porque é muito importante, são sequências. Assim como aquele, esse vai ser um vídeo mais longo do que os outros vídeos da Maratona Oscar, porque, assim como o outro, ele retrata um acontecimento histórico e a gente achou legal falar não só do filme em si, mas também da história em volta dele. E estamos falando de Dunkirk, que eu não gostei a princípio, confesso. Desculpa, sociedade, mas eu amo de paixão agora, então estou me retratando publicamente. Bom, vamos lá então. Carol, dá as indicações pra gente. Então, gente, o filme tá concorrendo, além de melhor filme, a melhor direção, Christopher Nolan, melhor trilha sonora, fotografia, design de produção, edição e edição de som. Várias indicações. E eu acho que são indicações propícias para um filme de guerra. Sim. Tanto, eu acho que eu acho engraçado que filmes que tem coisas, explosões e tiros, o que elas sempre estão concorrendo à edição de som. É mesmo. E edição de som, né? Porque são coisas que são difíceis de fazer, né? Porque você não tem uma arma de verdade atirando lá. Você precisa tirar o som de algum lugar, né? Então, E se eu não me engano, eu vou eu até acho conferir interessante. depois, que o sniper americano, quando ele concorreu, ele ganhou algumas categorias técnicas. Por causa dos... Por causa de mixagem de som, sim. E eu achei bem interessante. O filme, basicamente, ele retrata a Operação Dynamo, ou Dynamo, que aconteceu na praia de Dunkirk. O filme é dividido basicamente em 3 situações. Então você tem a praia, que a linha do tempo dela é de 1 semana. Você tem o ar, que é o avião, que dura 1 hora. E você tem o barco, que dura 1 dia. E aí, assim, essa linha do tempo parece um pouco confusa, mas ela vai se entrelaçando durante o filme. E eu já adianto que, assim, eu não gostei do filme na primeira vez que eu assisti, porque eu não tava esperando por isso. Como eu nunca vejo nada de sinopses, nem nada, antes de assistir um filme, eu caí de paraquedas nele, sem ter ideia do que eu ia assistir. Então eu fiquei basicamente perdida. Muito tempo do filme. Então eu falei, não. E aí, assim, dica, como você tá vendo esse vídeo antes de ver o filme, você vai ficar menos perdido do que eu. E aí você vai gostar mais do que eu gostei da primeira vez. Apesar de parecer confuso, é um filme fantástico. E aí a gente vai falar todos os 14 mil pontos positivos dele. E o nenhum ponto negativo dele agora. Bom, eu acho que a gente começa esses pontos positivos com o fato de que o Nolan, ele acerta mais uma vez quando ele traz como protagonista do filme dele a operação de resgate, né? A guerra. É a guerra que é a protagonista da história. Então você não tem, como a gente tem no Destino de uma Nação, que você tem o Churchill como o herói lá e como protagonista, em Dunkirk você tem o resgate, né, a situação toda como protagonista. Então você tem essas histórias, você tem personagens que quase não tem nome, eles são, assim, nomes, um nome, assim, o Collins. Então você tem esse tipo de personagem, e aí você traz um filme que realmente sai de todos os padrões, assim, padrão Nolan, né? Então você sai de um padrão normal de filme, assim. Eu acho que até por isso que ele é um filme que não é fácil de assistir, porque não tem aquela única situação com uma pessoa que te atrai, assim, que te fixa no filme, né? Você tem, de novo, um elenco britânico excelente, porque como a gente já falou no outro vídeo que você tem certeza que você assistiu, você tá falando de uma história da Inglaterra na guerra. Então você tem um elenco britânico excelente, você tem Tom Hardy, você tem Mark Rylance, que foi o vencedor do Oscar em 2016, que ele ganhou pelo Ponte de Espiões, que também é um excelente filme, então se vocês tiverem um tempinho aí depois de assistir Dunkirk, assistir esse. E aí você tem um elenco excelente e você tem atuações muito boas, que trazem essa coisa de eles saberem que eles não são protagonistas. Apesar, é interessante então, a gente comentar isso. Apesar dos personagens não serem, assim, as estrelas do filme, eles estão muito bem. Então os atores são atores de peso, excelentes atores, e eles brilham no filme, mesmo não sendo
as peças principais do filme, assim. Eu achei isso fantástico. E eu acho que o legal também é você observar, finalmente, num filme de guerra, que você não tem a versão ou a ideia hollywoodiana e americana do heroísmo aliado, Sim. entendeu? Você tem um heroísmo, mas é um heroísmo que vem de outro lugar, que não é o heroísmo só militar, o que é muito legal também. Inclusive, a parte militar te deixa até um pouco assim sem jeito, porque os soldados meio que começam a perder a cabeça e tal. E aí quem resolve isso não são os militares, né? Então, eu acho que é legal observar isso também. E a fotografia do filme é maravilhosa, né? Todas as localizações e o jeito que o Nolan filma, assim, então... Enfim, gente, o Nolan, ele é um ótimo diretor, eu acho, né? Eu acho os filmes dele excelentes, todos eles. Eu gostei muito desse filme e, enfim, acho que os pontos negativos, os pontos positivos eles ultrapassam os pontos Com negativos. certeza. Né? Então... Na verdade, a gente marcando pontos positivos e pontos negativos, eu cheguei a um único ponto negativo, que é justamente a ausência praticamente de roteiro. Ela pode te confundir se você não estiver esperando por isso. O Nolan queria ter gravado esse filme sem roteiro nenhum. E aí ele foi convencido a fazer algum roteiro para guiar a história, mas ainda assim não é... Se você realmente não tá esperando por isso, você pode se perder e falar, nossa, que filme sem propósito. Mas não pense isso. Mais um ponto positivo. Além da fotografia, eu achei que a trilha sonora, porque até na primeira vez que eu assisti o filme, que eu não estava gostando dele, eu fui presa nele pela fotografia e pela trilha sonora. Porque as duas coisas dão um tom fantástico. E não, ele realmente mandou bem demais. Mandou. Eu não sei, antes eu tinha falado que o Nolan vai ganhar de melhor diretor. Talvez ele não ganhe, porque a gente tem o Del Toro com The Shape of Water, que talvez seja o grande vencedor da noite. Mas o Nolan mereceria também, porque tá demais, tá demais. Vamos falar de história com a professora Carol mais uma vez, nos contando o que foi Dunkirk, o que foi a Operação Dynamo e o que isso tudo tem a ver com o filme anterior. Então, como a gente comentou no outro vídeo, o Churchill assume, né, o posto de primeiro-ministro em 1940. E aí, a primeira grande decisão que ele precisa tomar é sobre pedido de ajuda que veio da França, porque foi assim, depois que Hitler invadiu a Polônia, ele começou a avançar na direção da Europa Ocidental, né? Então, quando ele começou esse avanço, ele invadiu primeiro a França e depois ele invadiu a Bélgica. E a França e a Bélgica faziam parte dos aliados, né? Então, o que a Inglaterra faz? Ela recolhe todos os soldados disponíveis que ela tem e ela envia, através do Canal da Mancha, os soldados para a França para ajudar nessa contenção. O Hitler, que nesse começo da guerra ele tinha muita força, tanto aérea quanto terrestre, com os tanques, ele começa a empurrar todos esses soldados britânicos em direção à praia. Por quê? Porque enquanto ele faz essa impulsão desses soldados, ele vai em direção à Inglaterra porque o grande objetivo dele, nesse primeiro momento, era invadir a Inglaterra. Porque a partir do momento que ele invadisse a Inglaterra, ele ganhava a guerra. A Inglaterra, não, o Reino Unido, né? Eles ficam com mais de 300 mil soldados presos na praia de Dunkirk. Em uma única praia. Numa única praia. O que acontece? Calais é a primeira praia que é mais próxima da Inglaterra dentro do Canal da Mancha. Isso. Dunkirk é a praia seguinte, assim, é logo depois. E você tem 340 mil soldados presos num lugar onde eles não têm apoio aéreo, porque a RAF, que é a Royal Air Force, né, que é a força aérea do Reino Unido, não tem força para defender o suficiente. E aí você tem a Luftwaffe, que é a força aérea da Alemanha, jogando bomba, e você tem os alemães vindo em terra também. Então você tem uma armadilha ali, você tem o que a gente chama em inglês de death trap, né? Tá ali, não tem muito o que fazer. E a Inglaterra, ela não tinha embarcações militares o suficiente para poder resgatar esses soldados. Por quê? Porque as praias ali do Canal da Mancha, elas são quase todas muito rasas. Então você não tem como chegar com um destroyer, por exemplo, à beira da praia ali, da areia, para fazer as pessoas embarcarem. Então eles não tinham o que fazer.
o Churchill, ele tenta inúmeras coisas e tenta pedir ajuda para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos está naquele momento de que ele não vai declarar guerra com ninguém, porque ele tem um tratado de imparcialidade, neutralidade que eles chamam, né? Então você não tem muito o que fazer. E aí, o que o Churchill faz? Ele decide que ele vai chamar todas as embarcações civis que a Inglaterra Ou seja, tem disponível. barcos de Todas. passeio. Tipo, Lanchas e barquinhos. exato. E aí, o Churchill ordena o vice-almirante Bertrand Ramsay a emitir essa ordem para as embarcações. E aí, essas embarcações todas elas atravessam o Canal da Mancha para auxiliar nesse resgate dos militares. E aí daí vem o comentário que eu fiz antes sobre a história não ser decidida por militares. Ela é decidida por civis, porque são civis que mesmo não exatamente tendo a opção de permitir que seus barcos sejam usados para isso, porque é uma ordem em tempos de guerra, então você não tem muito o que falar, não vou. Então, mas é daí que vem o meu comentário, né? Que você tem civis resolvendo uma situação que poderia... Porque, assim, muitos pesquisadores dizem que se Hitler tivesse ganhado a Batalha de Dunkirk, tivesse eximado todo o exército britânico, a guerra tinha acabado ali. E aí dizem que não acabou exatamente porque o Churchill emitiu essa ordem e os civis foram ao resgate de seus militares. Isso acontece entre 26 de maio e 4 de junho de 40. E é daí que vem a uma semana dos soldados presos na praia, né? Que a Esca comentou, né? Eu acho que é interessante, como no outro vídeo a gente fez um pouco da ligação entre os dois filmes, eu acho que é legal a gente pontuar nesse que, assim, o Destino de uma Nação, ele é basicamente fundamentado em acontecimentos reais. Então você tem personagens reais, numa situação real, o cenário todo. E em Dunkirk você tem a situação que aconteceu, a história, mas os personagens são fictícios. Então, assim, você tem o piloto, que com certeza existiam pilotos em Dunkirk, mas não aquele piloto. Os soldados, mas não eram aqueles soldados. E você tem principalmente o civil dentro do barco, com o filho dele, que tá retratando a situação, mas não é um personagem real. Eu acho que essa é principalmente a maior diferença entre os dois filmes. A gente recomenda muito que os dois sejam assistidos, porque eles se complementam, mesmo sendo muito diferentes. Eles se complementam de um jeito incrível. É legal assistir primeiro Destino de uma Nação, depois Dunkirk. Eu vi ao contrário, não foi legal. Tanto que depois que eu vi o Destino de uma Nação, eu peguei de novo Dunkirk pra ver. E foi muito, muito, muito legal. E é muito... eu acho que essa coisa dos filmes se entrelaçarem desse jeito, de um jeito muito legal, assim. Eu acho que a última observação que eu gostaria de recolocar aqui, né, é que o Dunkirk não é um filme fácil de assistir. Então, assim, se você se sentir entediado assistindo Dunkirk, não se culpe, nem assim... Porque realmente não é um filme fácil. Você não tem uma mega história, um super desenvolvimento de background. Não tem. Você não tem um roteiro. Então, realmente, é muito difícil de você se apegar ao filme. Porque ele é um filme confuso. Porque, de novo, a gente tá falando do Nolan, né? E se você pegar Inception, tá ali mesmo na mesma linha, assim. Porque é um filme muito confuso. Porque você tem situações acontecendo uma cena tá durante o dia, uma cena tá durante a noite, mas você entende que é a mesma coisa e você não sabe como você encaixa essa história dentro do que tá acontecendo, né? Então, realmente não é um filme fácil de assistir, mas persevere e assista, porque é um filme excelente. O Nolan acertou mais uma vez. Eu pessoalmente gostei muito do filme. Eu acho que ele vale tanto pelo aspecto histórico quanto pelo aspecto técnico também, como a gente disse. Trilha sonora e fotografia impecáveis. Até a gente que não é muito conhecedora de técnicas de som, a gente percebe o impacto que tem e o quão bem feito foi até essa parte. Então, assim, você talvez fique entediado realmente, porque cadê a história, né? Mas, então, pelo menos se apegue aos aspectos técnicos do filme. Porque ele vale muito. E se apegue também ao fato de aquilo ser uma representação da Guerra Britânica. Sim. Não da Guerra Americana, porque a gente tem pouquíssimos exemplos de representação de guerra, da Segunda Guerra
que aconteceram longe dos americanos. Então você é legal por isso, assim. Eu acho que o principal ponto do filme é esse. Então eu acho que Dunkirk, tanto Dunkirk quanto O Destino de uma Nação, eles valem por isso, Sim. porque você tá vendo o que a gente não tá acostumado a ver num ambiente de representação de Segunda Guerra Mundial. É uma observação também que eu Com queria fazer, porque certeza. assistam. Tudo se resume a assistam. Eu assisto a os indicados a melhor filme do Oscar há alguns anos antes da premiação e eu consigo lembrar de Sniper Americano e o Até o Último Homem, que são os dois mais recentes de guerra. A gente sempre tem a cota guerra, né? Nessa categoria. Esse filme, junto com O Destino de uma Nação, eles são totalmente diferentes do Sniper Americano e do Até o Último Homem. Como a gente disse, esses vídeos realmente foram muito mais longos. A gente promete não tomar tudo isso de tempo pra falar dos próximos filmes, mas é que a gente realmente achou interessante Não. contar um pouco da história, além de contar só do filme. Então, muito obrigada por terem visto. Exato. A gente espera que vocês tenham gostado. Obrigada. Assistam o filme. Se vocês já assistiram, comente embaixo se vocês gostaram do filme, se vocês gostaram dos vídeos, se vocês querem que a Carol volte Exato. pra contar mais história pra gente. E é isso. Até a vemos. próxima. Tchau, tchau. Tchau.